Só posso viver perto de ti. Eu vim pra te ver e desfrutar da sua presença mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Da sua presença mais uma vez. Fala, papai. Mais uma vez estou aqui. Olá, olá, meus amados irmãos. Vos saúdo na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder estar convosco mais um dia, mais uma noite aqui nesse dia 24 de novembro de 2020, para louvar, exaltar, para glorificar o nome santo do Senhor e para ouvir a voz do Pai. Amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Da sua presença mais uma vez. Da sua presença, Senhor. Da sua presença mais uma vez. Fala, papai. Pode falar. Eu vim aqui pra te ouvir. Fala, papai. Pode falar. Eu vim aqui pra te ouvir. Ouvir seus conselhos, ouvir sua doce voz, suas palavras de amor. Ouvir seus conselhos, ouvir sua doce voz, suas palavras de amor. Fala, papai. Pode falar, Senhor. Pode falar. Eu vim aqui pra te ouvir. Fala, papai. Pode falar. Eu vim aqui pra te ouvir. Ouvir seus conselhos, ouvir sua doce voz, suas palavras de amor. Ouvir seus conselhos, ouvir sua doce voz, suas palavras de amor. Fala, papai. Fala, papai. Pode falar. Eu vim aqui pra te ouvir. Fala, papai. Pode falar. Eu vim aqui pra te ouvir. Te ouvir. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, nós estamos aqui, então, reunidos nesta noite para louvar, exaltar e glorificar o nome santo do Senhor. Quero te lembrar que hoje, terça-feira, nós também estamos tendo culto na igreja. Toda terça, quinta,
todas as terças e quintas-feiras, a partir das 19h30. Nós temos culto na igreja. E também aos domingos, a partir das 18h30. Durante a semana, de segunda a sábado, também aqui pela internet, pelo YouTube, nós temos cultos diariamente, todos os dias às 19h30, de segunda a sábado. E aos domingos, a partir das 18h30, nós também estamos presentes aqui no YouTube, tá bom? Se você não for inscrito em nosso canal, nos dê uma força aí, inscreva-se, é de graça, nos ajude a proclamar e a propagar a palavra do Senhor Jesus. Tá bom? Também não se esqueça de deixar o seu joinha, isso ajuda muito o canal, e de ativar o sininho, as notificações e compartilhar o vídeo. Aproveite para evangelizar, para abençoar outras pessoas com a palavra de Deus. Como fez com José, Senhor, faça comigo. Transforme o mal em bem. Abre os meus olhos que eu quero ver. Como fez com José, Senhor, faça comigo. Transforme o mal em bem. Abre os meus olhos que eu quero ver além das circunstâncias, acima dos problemas, mesmo que em minha frente tenha um buraco. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a ti. Como fez com José, faça em mim. Como fez com José, Senhor, faça comigo. Transforme o mal em bem. Abre os meus olhos que eu quero ver além das circunstâncias, acima dos problemas, mesmo que em minha frente tenha um buraco. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a ti. Como fez com José, faça em mim. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos falar com Deus desse momento. Deus eterno, maravilhoso Pai. Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
Nós oramos, ó meu Pai, nesse instante em que estaremos meditando na Tua santa palavra. Eu te peço, ó Deus, que Tu me escondas atrás de Ti e que Tu fales, ó Senhor, pelos meus lábios ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma e principalmente ao nosso espírito. Arranca de nós, meu Senhor, toda carnalidade, toda malignidade, toda incredulidade. Encha-nos com o Teu Espírito Santo e derrama sobre nós, meu Pai, a Tua Shekinah, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço-te, ó Deus, que em nome de Jesus, a Tua unção, a Tua graça, a Tua misericórdia sejam derramadas sobre a vida de todos aqueles que me ouvem nesse instante, para que o Teu nome, ó Pai, receba, para que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, em nome de Jesus. Se você crê, você diz amém, amém, amém e aleluia. Quero deixar o meu bem-vindo, o meu abraço a todos os irmãos que estão nesse momento sintonizados conosco, ouvindo, meditando na palavra do Senhor, louvando ao Senhor. Quero então aqui continuar a meditação com os irmãos no livro do Gênesis. Gênesis, só um instantinho, por favor. Ok, só um instante, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje, então, 24 de novembro de 2020, Gênesis, capítulo 6. Irmão Jeremias, Gênesis, capítulo 6, verso 17. Gênesis 6, 17. Nós estamos meditando aqui sobre ouvir a voz de Deus. Quando Deus fala. E a pergunta é, você ouve? E quando Deus fala e você ouve, você pratica? É uma pergunta intrigante, é uma pergunta, maravilhosa, tá bom? Então, Gênesis 6, versículo 17, depois de ordenar a Noé que construísse a arca da salvação, porque o propósito daquela arca foi a salvação, Deus então vai, pela segunda vez, Deus vai dar início, melhor dizendo, ele vai reiniciar, porque é a segunda vez, a origem já foi com Adão e Eva, mas Deus pela segunda vez vai povoar a terra, porque daqueles que vieram de Adão e Eva, apenas essas 8 pessoas, Noé, sua esposa, filhos e noras, é que encontraram graça diante do Pai. Então Deus faz isso. Deus, Ele vê, e Ele nos vê, e Ele nos conhece, tá bom? Então depois de dizer a Noé que o fim estaria próximo, o fim de toda a carne, manda Noé fazer a arca. No versículo 17, Deus ele vai explicando a Noé tudo o que ia acontecer. Então, no versículo 17, o Senhor diz assim a Noé: porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra. Isso até nos faz entender e nos leva a uma compreensão melhor do que muitas vezes acontece de forma geral no planeta ou com uma nação, uma cidade, que nada acontece sem a permissão de Deus. Tá certo? Hoje eu conversava com um irmão
numa loja aqui do comércio em Jaboticabal. E a gente falando até dessa questão dessa pandemia, essa quarentena que o governo do estado prolongou até acho que o dia 15 ou 16 de dezembro, não é? Talvez ele queira quebrar de vez o estado, né? Trancando o Natal, porque com o Dia das Mães já não teve nada, né? E aí a gente conversando e algo que nós comentamos, tudo isso é permissão de Deus. É Deus que permite. Quando você olha para o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está lá. Se ele enviar a peste, as pestes, as pragas que vieram sobre o Egito, foi o Senhor que mandou. Foi o Senhor que enviou. E esse vírus, eu já disse isso, acho que uma centena de vezes aqui, foi Deus. Se foi o chinês, não foi o chinês, seja lá quem fez o vírus, quem criou o vírus, isso vazou. Só vazou porque Deus permitiu. E alcançou o mundo todo. Não é? Então, veja bem, o Senhor diz assim, eis que eu trago o dilúvio de águas sobre a terra. Agora, por que Deus vai trazer o dilúvio de águas sobre a terra? O dilúvio, ele teve duas finalidades principais, se você observar. A primeira foi a salvação. O dilúvio foi um juízo de Deus. Ele atuou em duas frentes. Primeiro, na salvação daqueles que serviam a Deus, Noé e sua família. Mas, para aqueles que desprezavam aquilo que Noé estava fazendo, a palavra que Noé apregoava, a palavra de Deus, veio a morte. Veio a morte. Então, meus amados irmãos, veja bem que o Senhor diz, eu trago o dilúvio. E você sabe que se Deus não enviar a chuva do céu, não chove. E ele vai continuar dizendo assim, entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Aqui nós também compreendemos aquilo que sempre digo, que o plano de salvação abrange toda a família. O plano de salvação do Senhor Deus não é apenas para uma pessoa de forma restrita, ele é irrestrito, ele é abrangente, ele é de graça, pela fé. Então, a família toda de Noé vai ser salva. Por quê? Porque Noé exerceu o papel de sacerdote. Porque Noé não abriu mão da salvação da sua família. Veja que o nosso querido Noé aqui, ele que era o 10º depois de Adão, né, ele, da sua família, o que restava estava ali. Não tinha mais ninguém. Então Noé e a sua família entram na arca. E o Senhor continua e diz assim, no versículo de número 18, mas contigo estabelecerei o meu pacto. Porque no final do versículo 17, o Senhor diz assim, para desfazer o dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expiará. Meus irmãos, prestem bem atenção. O dilúvio foi anunciado. Noé, a arca, ela era visível
para todos que ali habitavam. A história da arca, Noé levou 100 anos construindo essa arca. Ela era conhecida. Assim como a salvação em Cristo Jesus também é conhecida. O mundo inteiro, praticamente, já ouviu falar de Jesus. Com exceção de tribos ainda, algumas tribos indígenas, que ainda não foram evangelizadas, mas quase a totalidade dos habitantes do planeta já ouviram falar de Jesus. E que Jesus salva. Então, assim como é audível, assim como é visível a palavra de Deus e a vontade de Deus de que o ser humano seja salvo, também naquele tempo de Noé, esta arca era visível a todos. Houve o tempo aí de 100 anos em que muitas pessoas poderiam se arrepender. Durante todo esse tempo, não foi negado a ninguém o arrependimento. Você pode ter certeza que se houvesse ali, naqueles habitantes, naquelas pessoas, um arrependimento e uma vontade de servir a Deus, seriam salvas também. Acontece que, como diz a palavra do Senhor, que nós lemos ontem, né, que no versículo 5, o que o Senhor Deus viu foi que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E que tudo aquilo que o homem imaginava, tudo aquilo que o homem pensava, os seus pensamentos e o seu coração, eram má continuamente. Não havia coisa boa no pensamento e no comportamento humano. Por isso Deus vai enviar o dilúvio. E ele ordena a Noé. Acontece que, mesmo com aquela arca enorme, ali Noé lavrando com seus filhos, com sua esposa, com suas noras, porque todo mundo ali pegou no batente. O povo não se arrependeu. Pelo contrário, zombavam de Noé. Mas o Senhor, então, ele diz que, olha, o dilúvio vem para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expiará. Olha, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela, sobre a vinda de Jesus, já se completam quase 2000 anos que a igreja está pregando a palavra e a vinda de Jesus. O próprio Jesus disse que voltaria para nos buscar, para nos levar para o Pai. Olha como é maravilhoso o amor de Deus pelas nossas vidas. Então, o anúncio da segunda vinda de Jesus começou com o próprio Jesus. Ele anunciou. E já se passaram quase 2000 anos. A arca levou sempre a ser construída. O mundo não era tão populoso como é hoje. Agora, a palavra vem sendo pregada, a palavra vem sendo anunciada. Entretanto, na grande maioria, a grande maioria das pessoas, a sua imaginação é má. O seu comportamento é algo que desagrada a Deus. Mas Deus olha para Noé e diz assim: contigo estabelecerei o meu pacto. E aqui eu chamo a sua atenção para um fato. Quando digo sempre na igreja, né, você é a luz dentro da sua família, você é uma coluna que sustenta a sua família, a sua casa. Quando digo isso, é porque eu creio nisso, porque a palavra de Deus nos revela isso. A palavra nos revela.
A palavra revela que a qualquer momento o Senhor Jesus irá voltar, a igreja será arrebatada. E a palavra também mostra, assim como aqui o Senhor Deus fala diretamente a Noé, assim como Deus falou com Moisés, falou com Abraão, assim como Josué toma uma posição de não abrir mão de que ele, a sua casa, de deixar de servir, ele não abria mão de servir ao Senhor. Por isso ele diz, se vocês quiserem voltar a praticar tudo aquilo que os vossos pais praticavam, além do rio, servindo aos deuses, os falsos deuses, é um direito vosso. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra ela é forte, por quê? Porque Josué libera sobre a sua família, que é a casa na qual Josué se refere, é a sua família. Ele não está falando ali do prédio, das paredes. Não é? Deus protege o prédio, as paredes, a nossa casa, sim, de todo o mal. Louvado seja Deus por isso. Mas Josué está falando claramente sobre a salvação da sua família. E eu preguei dias atrás sobre os membros e sobre o poder da língua. Qual é a palavra que você pronuncia sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre os seus negócios? Você é aquela pessoa que tem um sonho, mas acha que nunca vai acontecer? Você é aquela pessoa que tem um projeto, mas acha que nunca vai conseguir fazer? Se você pensa assim, realmente, eu tenho uma notícia muito triste para te dar, você não vai conseguir. Agora, quando você tem um sonho, quando você tem um projeto, em primeiro lugar, você coloca isso nas mãos do Senhor. Você submete esse sonho, esse projeto à vontade de Deus e pede a direção de Deus para tomar as ações e para agir, e principalmente observando o capítulo 3 do livro de Eclesiastes, como nossa irmã Vanessa pregou na última sexta-feira, que há um tempo determinado por Deus. Nada acontece fora do tempo. Se você entender isso e procurar fazer a vontade de Deus, e quando olhar, mesmo que a situação seja diversa, seja contrária, você dizer, em nome de Jesus, eu creio, ó Senhor. Lá no cárcere, quando Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor, oravam, cantavam louvores ao Senhor à meia-noite, perto da meia-noite. Que situação terrível. Os alicerces do cárcere se abalaram. O desespero do carcereiro, que intenta tirar a própria vida devido àquela situação. Ouvindo as palavras de Paulo, ele faz uma pergunta: o que é necessário para que eu seja salvo? Paulo olha para aquele carcereiro. Primeira coisa que Paulo contempla na atitude, na palavra, é que ele tem fé. Ele tem fé. Porque ele pergunta a Paulo: o que é necessário para que eu seja salvo? E Paulo lhe responde o quê? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa, a sua família. E é isso que acontece. Então Deus chega, fala com Noé. Fala com Noé. E Noé, então, no versículo 18, o Senhor diz a Noé: mas contigo estabelecerei o meu pacto. Pacto.
concerto, aliança, sem fim. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Então Deus vê Noé, Deus fala a Noé, anuncia a destruição de toda a carne, de toda a alma, né? Diz aqui, toda a carne que é espírito de vida. Deus orienta Noé como construir a arca. Olha só. Veja que até aqui Noé vivia sua vida lá. Não há na palavra de Deus pormenores da vida de Noé. Agora, algo é necessário que você entenda. Noé servia a Deus. Porque se ele não servisse a Deus, ele não acharia graça diante dos olhos de Deus. Noé se diferenciava de todo aquele povo que estava ali ao seu redor. Como preguei, acho que foi domingo, ele era o patinho feio. Naquele status quo, naquele clima de pecado, de destruição, de degeneração humana, onde todos eram parecidos pelo comportamento, pela maneira de pensar, de falar e de agir, Noé era diferente. Ele era o patinho feio. Mas, na verdade, como na história, o patinho feio não era um patinho feio. Ele era o cisne. E nada contra os patos. Eu até acho bonito o pato nadando. Mas o cisne, com todo respeito aos patos, é mais bonito. Sim ou não? Então, Noé agiu diferente. Noé não agiu conforme o curso do mundo. Ele não agiu em conformidade com o pensamento e com as atitudes daquele povo do seu tempo. De forma alguma. De forma alguma. Ele agiu pela fé. Ele creu na palavra de Deus. Então Deus orienta, fala do dilúvio, Deus fala a Noé que vai destruir toda a carne, Deus fala como seria construída a arca, aí Deus fala assim, você vai ser salvo, Noé. Você e toda a sua família. Então Noé fez o trabalho que o Senhor lhe confiou. Não faça as coisas pela metade para Deus. Não faça. Porque Deus não te faz nada pela metade. Você quer ver uma coisa? Eu não sei se você tem um automóvel, um dia orou pedindo a Deus que te desse um automóvel. Deus te deu só metade do automóvel? Só com 2 rodas? Cortou no meio e te deu metade? Ele te deu inteiro? Ah, pastor, mas eu trabalhei sim. Foi Deus que te deu vida e saúde para trabalhar e que abriu a porta do emprego para você. Porque hoje, estima-se, devido aos 16 anos aí, da estrela vermelha, né, e agora com essa crise da pandemia, porque o brasileiro tem memória curta, né? Estima-se que aproximadamente 14, 15 milhões de brasileiros estão desempregados. Então você tem que louvar a Deus pelo seu emprego. Louve a Deus pelo seu emprego, porque é Ele que abriu essa porta para você trabalhar. E é desse trabalho que você tem que você tira o sustento para a sua vida e para a sua família. Que você paga a energia, que você paga as suas contas todas. E que você também deve contribuir com a obra do Senhor. Agradecer a Deus por aquilo que tem e recebe de Deus, implica sim em devolver a Deus aquilo que lhe pertence. Tá bom? Aleluia. Aí no capítulo 7, mas eu tenho uma pergunta antes ainda para te fazer, que eu até anotei aqui, e eu quero te fazer uma pergunta. Quando você faz um pacto,
uma aliança, um concerto, isso exige termos, existem algumas cláusulas ali que fazem parte. E aqui nós vemos claramente que este pacto, ele representava a vida. Então havia sim ali uma condição e uma possibilidade de escolha. Noé e sua família escolheram a arca, escolheram fazer o pacto com Deus pela obediência. O resto da humanidade que existia naqueles dias preferiu o dilúvio. Faço-te então uma pergunta. 2 pontos, abre aspas. Você prefere pacto com Deus ou dilúvio? Fecha aspas. Qual a sua escolha? Qual a sua escolha? A você, meu irmão, minha irmã, que já serve a Deus, louvado seja Deus por isso, como é maravilhoso isso. Mas você tem, falei aqui ontem, uma missão. Levar a salvação à sua família. E isso é algo preciosíssimo. É algo maravilhoso. Amém? Sigamos então aqui. Capítulo 7, versículo 1. Mas vamos ler o versículo 22 do capítulo 6, para que você fique e para que o texto seja melhor contextualizado. Deus dá as instruções ali para Noé, como seria que faria, comida, né? No versículo 21, e toma para ti toda comida que se come, ajunta para ti, será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Do jeitinho que Deus mandou, Noé fez. Ou seja, Noé obedeceu a Deus. E meu irmão, antes de eu ler o versículo 1 do capítulo 7, é necessário se entender algo. Obediência é obediência. Ou você obedece, ou não, ou desobedece. Noé escolheu obedecer a Deus. Ele fez, está aqui no texto, ele fez tudo conforme o que o Senhor Deus lhe mandou. Lhe mandou. Ele não mudou nada, não. Ele fez do jeitinho que Deus mandou. Capítulo 7, verso 1. Diz assim: Depois disse Deus a Noé: entra, tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Deus vê, Deus ouve, Deus fala. Te hei visto justo diante de mim nesta geração. Ou seja, o Senhor Deus está dizendo a Noé: Noé, eu contemplei a tua vida, contemplei a maneira com que você cuidou da sua família,
como você ensinou preceitos retos para que seus filhos, para que sua esposa, para que suas noras temessem ao Senhor. Eu vi Noé, porque se você prestou bem atenção, essa é a palavra que Deus diz a respeito de Noé. Mas no capítulo 6, que nós lemos no versículo 25, Deus vê outra coisa. A maldade em todo o restante do mundo. Então Deus contempla. Deus contempla. Deus vê. Deus te conhece, Deus me conhece, Ele nos conhece. E por nos conhecer, Deus tem o melhor para as nossas vidas. Isso é algo formidável. Isso é algo maravilhoso. Receber o que há de melhor. E o que há de melhor só pode vir daquele que te fez, daquele que te formou no ventre da sua mãe. Aleluia. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Então, Deus viu que Noé era justo. E por ver que Noé era justo, Deus falou com Noé. Amém? Deus fala, Noé, parabéns. Eu tenho visto você. Vi que você é justo diante de mim nesta geração. Olha, eu vou dizer algo a você. Preste atenção. Às vezes as pessoas leem e não param para prestar atenção naquilo que estão lendo. Lê e não percebe. Isso acontece com todo mundo, com você, comigo, com qualquer pessoa. Mas se você... Primeiro, eu já fiz aqui, nós contemplamos, vimos aqui, né? A maneira como Deus viu Noé e sua família e a maneira como Deus viu e via todo mundo. Ou seja, Deus está vendo tudo. Isso ficou claro. Agora, Deus diz que Noé é justo diante dele, o Senhor, nesta geração. Meus irmãos, justo diante de Deus nesta geração. Deus está dizendo, Noé, esse mundo está corrompido. Esse mundo caminha a passos largos para o inferno. Como disse Jesus sobre as portas. Os dois caminhos e as duas portas. Esse mundo caminha a passos largos para o inferno. O comportamento humano, o pensamento humano. Meus irmãos, às vezes a gente ouve alguns projetos de lei, situações que você tem percebido que o ser humano tem admitido como coisas naturais e normais, que são verdadeiras catástrofes espirituais, que causarão a destruição da pessoa, espiritual, moral e até fisicamente, muitas vezes. Como diz Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 1, é algo terrível, irmãos. O que o ser humano tem feito. Na verdade, o ser humano faz coisas terríveis quando ele não está na presença de Deus. Então Deus olha para Noé e fala assim, toda esta geração, Noé, está corrompida, mas você está de parabéns. Você, Noé, não se corrompeu.
Você guardou a minha palavra. Você, Noé, instruiu a sua família. Por isso eu olho para você e vejo em ti uma pessoa justa. E em ti, Noé, cujo nome significa alívio, descanso e conforto, eu estabelecerei a nova população desse planeta. Amém? Então, a minha palavra para você, meu irmão, minha irmã, para você que talvez esteja me ouvindo pela primeira vez, dedique-se, se dedique a fazer a vontade de Deus, a conhecer a vontade do Altíssimo. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. Não há. Porque nessa relação, neste pacto, partiu do maior para o menor. Foi Deus que estabeleceu o pacto. Ao contemplar a vida de Noé. Na cruz do Calvário, o Novo Testamento, no sangue de Cristo, foi selado. Deus estabeleceu um pacto de salvação para toda a humanidade. Humanidade esta da qual você e eu fazemos parte. Humanidade esta que se encontra corrompida, mas que, pela misericórdia de Deus, temos lutado para não ceder e para não nos conformarmos com esse mundo. Para não nos conformarmos com esse mundo. Ore, e a minha oração é que para cada vez mais pessoas crentes evangélicos, cristãos, tenham o espírito de Noé, de não se corromper. Tenham essa fibra de Noé, de dizer não a todo o sistema. A todo o sistema que envolve e que destrói pessoas, famílias e lares. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia da nossa nação. Amém? E graças a Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida,
Aleluia. Vamos falar com Deus. Senhor, nesse momento, nós louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu nome que é santo, nome que é poderoso. Pai, eu apresento a Ti, Senhor, a vida de todos aqueles que oram comigo nesse instante. Sabe, Senhor, Tu sabes e Tu conheces as nossas vidas, como muitas vezes as lutas parecem que vão nos esmagar. Por todos os lados enfrentamos combates, como diz o apóstolo Paulo. Combates por fora, temores por dentro. Mas temos depositado em Ti a nossa esperança e a nossa fé. Por isso, nós oramos agora. Eu apresento a Ti a vida de todos os meus irmãos. Todos. Todos aqueles que me ouvem agora, aqueles que me ouvirão em outro momento, em outra situação. Pedindo-te, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor, venha abençoar a cada um. E que o Senhor não permita, ó Deus, que os cuidados desse mundo, as desilusões desse mundo, venham nos afastar de Ti. Mas que encontremos em Ti, meu Senhor, e diante da Tua presença, um testemunho, como encontrou Noé, de sermos considerados por Ti justos, de encontrarmos graça aos Teus olhos. Eu Te peço, meu Pai, abençoa todos os meus irmãos, todos, e que assim como Noé, cada um de nós, venhamos a representar o Senhor, o candeeiro, a luz, dentro de nossas casas. Que o Senhor Jesus habite em nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus habite em nós, meu Pai, para que a nossa família seja salva. Apresento a Ti todos os meus irmãos, todos os seus familiares, aqueles que moram perto, longe, em outras cidades, em outros estados e até mesmo em outras nações. Porque não há distância para o Teu agir, não há distância, não há limite que possa impedir a ação das Tuas mãos. Peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor alcance o Senhor Antônio Carlos, o Seu Nelson, a sua esposa e sua filha que está gravemente doente, Pai. Olha pelo Vanderlei, a dona Neuza, o meu irmão Edson e a minha mãe Benedita, por sua saúde. Peço a Deus pela saúde do seu Lucrécio, da dona Esmelinda e do seu Francisco, Pai, em nome de Jesus. Peço pela Hilda, pela irmã Vera, peço pela Roberta, Pai, pela Ângela, pela dona Tereza, sua saúde, pela Cidinha, pela Lourdes, pelo Mauro, pelo Roberto, pelo Paulo, a Letícia e o Leandro. Olha pela saúde do senhor Horácio, da dona Rosa, o Júlio César, a Viviane, a dona Nésia, meu Pai. Alcança o Alexandre, a Catiúcia, a Ana, o Leonardo, o Carlos, a Caroline e a Bárbara. Meu Pai, contempla a vida do Arthur, da Andréia, do Vitor, da Maristela, da irmã Ana, da Vitória, da Yasmin, do Arthur, da Ana Lúcia, da Lucimara Ferreira, do Paulinho, seus filhos, ó Deus. Também do Bruno e da irmã Benedita e da sua filha Vilma. Olha pela irmã Sueli, Senhor, olha pela vida do Lucas. Pai, em nome de Jesus, peço pela vida da Amanda, pela vida do Bruno, Senhor, que o Senhor alcance, meu Pai, o Bruno, que o Senhor esteja ao lado dele, que o Teu Espírito Santo venha renová-lo e confortá-lo nesse momento. Peço pela vida da Isabela, pela libertação dela, do Vitinho, que o Senhor os traga de volta para a Tua casa, meu Pai. Peço pela vida do irmão Jonas Ribeiro, pela sua saúde. Peço a Deus pela vida do Nelson, da Creuza, Senhor. Peço pela vida da Landa, da Branca, do Iago, da Michele, meu Senhor. Peço pela vida do Marlon, meu Pai, pela sua libertação. Peço a Deus em nome de Jesus Cristo, pela vida da Ana Cláudia, pela vida da Yasmin, da Gabriele, Senhor. Peço a Deus em nome de Jesus pela vida do Eduardo.
Pai, alcança cada uma dessas vidas, Senhor, com o toque poderoso das tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor as suas vidas, coloco os pedidos de oração, os projetos de vida, os sonhos, meu Pai. Coloco, Senhor, as causas na justiça, coloco diante do Senhor processos de aposentadoria. Apresento a Ti, Senhor, as casas, aqueles que têm casas alugadas, ó Pai, para que recebam de Ti a bênção, a providência da casa própria. Peço por aqueles que têm casas e automóveis e financiamentos, empréstimos, ó Pai, para que o Senhor lhes dê graça, meu Pai, para quitar essas dívidas, essas contas, muito antes ainda do prazo estabelecido, porque Tu és o Deus da provisão e o Senhor provê em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Oh, meu Deus, eu apresento a Ti nesse instante também, Pai, a vida dos familiares que são apresentados a Ti nas fotografias, pessoas que precisam de libertação, de cura, de salvação, ó Pai. Peças de roupa que os Teus filhos agora, Senhor, seguram em suas mãos, pedindo por essas pessoas para que elas sejam tocadas, meu Pai, pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Senhor, também eu Te peço que o Senhor abra portas de emprego. Peço a Deus pelos currículos, as carteiras de trabalho. Eu apresento ao Senhor nesse momento, meu Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, apresento a Ti, Senhor, cada um dos irmãos, dos seus familiares, daqueles que foram apresentados aqui. Te peço, toca no alto de suas cabeças, a planta dos seus pés, nas juntas, medulas, articulações. Toca, Senhor, nas veias, nas artérias, em cada célula do sangue, dos órgãos vitais, dos membros, dos ossos, dos nervos. Toca, Senhor, em nome de Jesus, dos músculos. Arranca toda a dor, toda a inflamação, toda a infecção. Arranca todo o caroço, todo o tumor, toda a célula cancerígena seja eliminada, meu Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós oramos agora, meu Pai. E eu Te peço, ó Deus, que o Senhor venha curar e fechar as feridas da carne. Senhor, as síndromes que para a medicina não tem cura. Tu és o Deus que cura toda e qualquer enfermidade. Tu és o autor da vida. Tu és o Deus da nossa salvação. Aleluia. Ah, meu Pai, eu apresento a Ti nesse momento aqueles que têm sofrido com feridas na alma, causadas por traição, causadas, ó Deus, por amarguras, tristezas, cóleras, decepções. Meu Deus e meu Pai, liberta, Senhor. Liberta de todo espírito de confusão, de medo, síndrome do pânico, espírito de morte e suicídio sejam repreendidos. Que a vida, que o óleo da alegria seja derramado sobre a vida de cada um. Aumenta a fé, a esperança e o amor de cada um dos Teus filhos. Em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus, meus irmãos. Hoje, terça-feira, 24 de novembro de 2020. Estamos aqui lembrando que hoje também está acontecendo lá na igreja o culto ao vivo, lá né, na igreja em loco. Também quinta-feira temos culto a partir das 19h30 e domingo a partir das 18h30. Você é o meu convidado, Rua Castro Alves, 1442, no centro da cidade, é quase esquina com a 15 de novembro, em frente ao Alto Posto Ideal, um posto BR da Rua Castro Alves, tá bom? Aqui no centro da cidade. Você é meu convidado. Você também pode acessar os nossos conteúdos aí pelo YouTube, youtube.com/Missão Ictus Igreja Cristã, pelo Facebook, é facebook.com/missão.ictus.oficial. Lembrando que Missão Ictus é uma marca registrada da Missão Ictus no Brasil, que é a nossa igreja, tá bom? Se estiverem usando aí, estão usando indevidamente, é uma marca registrada, graças a Deus, tá bom? O apóstolo Paulo diz assim que nós zelamos por aquilo que é honesto, diante de Deus e dos homens, tá certo? Glória a Deus.
Nós vamos chegando ao final aqui e eu quero pedir a você, pedir a sua colaboração. A obra do Senhor, ela necessita de ajuda. Eu não posso fazer, não tenho como fazer a obra de Deus e manter a obra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm ajudado, mas eu necessito da sua ajuda para manter a casa do Senhor. Então, aqui, ó, tá passando agora aqui, tá vendo, ó, os dados bancários da igreja. Missão Ictus no Brasil, agência 0232, é a conta corrente 33578, dígito 6, no Banco Itaú. Banco Itaú. O CNPJ da igreja é 07 193 793 1000 contra 51. Vou repetir. 07 193 793 1000 contra 51. Lembrando que a conta é no Banco Itaú. Também aqui na descrição do vídeo do YouTube você encontra o link para ofertas no nosso site, tá bom? Então você é convidado, eu peço a você, me ajude a fazer a obra do Senhor. Seja um dizimista fiel, um ofertante. Se você é de Jaboticabal e quiser que seja feita a coleta, nos ajude. Nos avise, eu vou até você. Se você quiser trazer para ser consagrado, a gente consagra. Eu necessito da sua ajuda. Viu, meu irmão? Agora tem novembro, dezembro, 13º. Seja fiel também. A palavra do Senhor disse que Abraão deu o dízimo de tudo. Ser dizimista fiel é assim. Você dá dízimo de tudo que vem nas suas mãos. De tudo. Isso é ser dizimista fiel. Tá bom? É isso que a palavra de Deus ensina. Eu necessito da sua ajuda. Necessito. Meu Deus e meu Pai, nós oramos nesse momento. E eu consagro a Ti os dízimos, as ofertas, ó Pai, as contribuições que os Teus filhos têm trazido, têm doado, têm depositado para a manutenção, sustento da Tua obra. Eu te peço a Deus que o Senhor repreenda toda a ação do devorador, da locusta, do migrador, do gafanhoto e do cortador, que o Senhor abra as janelas dos céus e prospere o Teu povo de forma abundante e sobrenatural. Encha os celeiros, transborda os lagares, multiplica o alimento na despensa e multiplica o salário de forma sobrenatural. Abençoa as casas, as empresas, a fonte de renda, o negócio de cada um, multiplicando e prosperando. Olha por aqueles que são aposentados e pensionistas, para que não faltem recursos ao governo federal, estadual e municipal, para pagar os proventos dos teus filhos. Que a bênção da segurança financeira, da prosperidade financeira e econômica esteja sobre a vida e a multiplicação dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Nós estamos chegando ao final aqui de mais um culto. Lembrando que amanhã, quarta-feira, nós temos um encontro marcado. Quarta-feira, 19h30, também aqui no YouTube, a partir das 19h30. Você que é inscrito no nosso canal, o YouTube, creio que esteja te avisando aí, né? Quando chega, eu costumo compartilhar para aqueles que conheço, que tem o contato, eu compartilho, a gente sempre está compartilhando, tá bom? Então, quando você receber a mensagem que você entrar, dá logo o joinha ali, ó, clica ali no joinha para nos ajudar, tá bom? Na difusão da palavra do Senhor, tá certo? Ó, acabou. Vou fazer mais uma oração, acabou o culto, foi tão rápido, né? Meu Deus e meu Pai, nós oramos nesse momento, eu te agradeço por tua santa presença, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pelo teu Espírito Santo que tem nos consolado a cada momento e instante das nossas vidas. Meu Pai, eu te agradeço pela tua palavra e te peço que a tua palavra produza fruto em nós. Peço por cada um dos meus irmãos, sou grato pela vida de cada um deles. Peço-te, ó Deus, que o Senhor nos dê uma noite de paz, um sono reparador, o descanso dos justos, uma
quarta-feira e uma semana abençoada na tua santa presença, e que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, hoje e todo sempre. Dá-nos, ó Deus, uma semana de vitórias e bênçãos em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma boa noite a todos, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Fiquem todos com Deus. Mestre